quem sou eu e como me conhecer melhor? Essas foram as perguntas que mais ficaram na minha cabeça depois que eu tive a minha mudança de vida, né? Que eu saí do meu emprego, mudei de São Paulo, vim para minha cidade natal e comecei realmente a entender, peraí, o que que me faz feliz, né? Quem é a Paula que tá aqui? Eu acho que isso é muito comum quando a gente muda de vida, quando a gente tem uma mudança drástica de vida, ter esses questionamentos, né, de tentar entender, peraí, né, deixa eu entender quem eu realmente sou, será que as escolhas que eu tô fazendo é porque eu quero isso, ou porque eu tô sendo influenciado por outras pessoas, e era isso que ficava muito na minha cabeça, né, então, será que eu, né, todas as escolhas de vida que eu já fiz até hoje, foi porque eu realmente, Paula, queria ou não. E eu acho que é comum, assim, principalmente chega numa fase da vida, né, o pessoal fala crise dos 30, eu também tô com 30, tudo tá indo pra eu realmente me questionar, né, fazer essas perguntas. E eu escrevi meu último texto do Substack, eu escrevi um pouquinho sobre como que foi o meu voluntariado no Peru. Se você não leu, vai lá ler, que tá bem legal, né, eu acho que foi a primeira vez que eu coloquei em palavras como que foi esse voluntariado. Eu fiz ele no mês passado e fiquei 2 semanas lá. Foi um momento muito legal para realmente eu me conhecer, e isso era o que eu tava querendo entender mais, assim, tá, quem sou eu, né? Aí eu pensei, tá, eu acho que se eu mudar de ambiente e for fazer algo completamente diferente do que eu já fiz, eu vou descobrir, né? Eu vou me conhecer um pouco mais, enfim, e eu acho que isso realmente aconteceu, mas aconteceu de uma forma diferente da que eu esperava. Eu até falo no texto, né, que eu acabei conhecendo muita gente que também estava lá voluntariando, e eram pessoas completamente diferentes do meu estilo de vida, completamente diferente de cultura, de onde vinham e de como viviam, né? Onde vivem, enfim. E isso fez com que eu entendesse o quanto, assim, eu acho que eu já tinha tido muito contato com outras culturas, né? Já fiz intercâmbio e tudo mais, mas dessa vez eu acho que a minha maturidade de eu entender, né, agora que eu tô com 30 anos, agora que eu tô num momento diferente de vida, dessa vez eu entendi muito bem como que sim, existem várias formas diferentes de viver. Não existe certo ou errado, e eram pessoas que estavam ali felizes, né, e vivendo realmente por conta de um propósito, assim, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, tem um estilo de vida completamente diferente do que a gente tá acostumado, né, do que eu, pelo menos, estou acostumada. E mesmo assim é uma vida muito feliz e muito plena. Então, dessa vez isso me marcou muito e fez com que eu repensasse várias escolhas minhas de vida, né? Então, eu voltei muito reflexiva em relação a isso, consegui elaborar isso pra mim, foi muito legal. E aí, eu tava ontem no Substack e eu vi um notes é um note antigo, inclusive, da Stephanie, que é do dia 27 de março. E esse note apareceu pra mim, eu achei, assim, que fez super sentido com o que eu venho pensado, né? Ela escreveu assim: a gente precisa de espaço para descobrir quem somos quando não estamos ocupados tentando nos moldar ao que o ambiente espera de nós. E pra mim foi muito isso que eu tentei fazer no Peru, e foi muito isso que aconteceu mesmo, né? Quando a gente sai assim da nossa zona de conforto, a gente sai ali de um contato tão direto das pessoas que a gente ama, né? Das pessoas que estão nos influenciando, a gente acaba entendendo como que a gente reage ao mundo sem necessariamente essa influência, né? E é aí que a gente se descobre. Muito disso eu acho que se dá porque, sim, a gente acaba querendo agradar as pessoas ao nosso redor, então a nossa reação acaba ficando influenciada ao que elas vão gostar ou não, e não necessariamente só porque você é uma people pleaser, igual eu sou, isso acontece, mas eu acho que isso é o normal da vida, né? Não para todos, mas em geral. Mas quando a gente sai ali da nossa zona de conforto, né, de tudo que a gente conhece, a forma que a gente reage às coisas acaba sendo diferente, né? Daí a gente entende, tá, então, pera, eu realmente gosto disso, eu realmente valorizo isso ou não, ou tipo, eu achava que eu valorizava, sei lá, estabilidade,
e não valorizo tanto, então tudo bem não ter estabilidade, sabe? Eu acho que isso veio muito forte pra mim. Algo que eu achei muito interessante foi que eu passei a valorizar muito mais as pessoas que eu amo, né? Então, a minha família, meus amigos mais próximos, porque apesar de eu querer viajar o mundo, conhecer muitas pessoas e tudo mais, eu valorizei o contato que eu tenho com eles, né? O quanto eu consigo ser eu mesma com eles e o quanto é bom ter um porto seguro, né? E isso me surpreendeu também, né? Porque, enfim, a gente fica, eu pelo menos, né, fico querendo tanto uma independência e uma liberdade, mas como é bom, né, ter o contato das pessoas que a gente ama. Esse note, assim, fechou, assim, meu pensamento em relação a, realmente, às vezes a gente tem que sair pra gente valorizar o que tem, ou, enfim, entender que não valoriza tanto, né. E aí, eu também tava no Spotify, e eu amo o podcast Gostosas Também Choram, não sei se vocês conhecem. É um podcast da Lela Brandão, em que ela reflete sobre assuntos da vida. E é muito legal para a gente repensar comportamentos, repensar padrões. E ela, enfim, tem uma forma de pensar e refletir que eu gosto muito, porque me faz entender muito sobre a minha vida, né? E aí, ela tem um dos últimos episódios dela, foi sobre você entender quem você é, né? E aí esse episódio chama Como Voltar a Ser Você Mesma. Esse vou colocar na tela em algum lugar. E nesse episódio, ela fala que ela viu, eu acho que foi uma entrevista da Oprah, em que a Oprah é perguntada, né? Como ser bem-sucedida? Alguma coisa assim, né? Tipo, como você ter sucesso? E aí a Oprah fala assim, a forma de você ser bem-sucedido e ter sucesso é você ser mais você. Então, a Oprah fala, eu achava que eu tinha que ser igual uma tal apresentadora. Mas eu nunca vou ser tão boa, tipo, tão boa igual essa apresentadora, né? Eu sempre vou ser uma fake essa apresentadora. Por que não eu ser realmente a Oprah, né? Ser mais a Oprah e ser bem sucedida sendo a Oprah. E aí, isso me fez pensar como que essa questão de você ser bem-sucedido ou não é muito sobre você ser mais autêntico, né? E a partir do momento que você entende, né, o que você gosta ou não, seus valores, essa autenticidade ela acaba vindo de forma genuína. Se você não tá o tempo inteiro querendo agradar as pessoas ou tipo performando algo que não é seu, você consegue ser autêntico e isso é o que faz com que o sucesso venha. Não necessariamente sucesso profissional ou de dinheiro, né? Eu falo sucesso na vida mesmo, de você ser mais feliz, assim, ter uma vida mais tranquila, de não ter que estar o tempo inteiro fingindo ou, sabe, se esforçando para ser algo que você não é. Eu achei muito bonito isso dela falar, você tem que ser mais você. Porque até mesmo se fosse profissional, né, um trabalho profissional, a gente realmente nos entregando por inteiro, mostrando quem a gente consegue fazer as coisas de forma mais genuína, né? E eu acho que isso mostra no nosso trabalho. Eu acho que hoje a reflexão é essa, assim, seja mais autêntico, honre mais os seus gostos, as suas vontades e quem você é. E se você tá tendo dificuldade de entender quais são os seus gostos, fica aí a dica de você tentar, ou não se isolar, né, mas tentar se afastar um pouco daquelas pessoas que estão o tempo inteiro tentando ditar como é a sua vida, tentando ditar ali como você viver. E às vezes essas pessoas nem fazem por mal, né? Às vezes elas fazem porque elas nos amam, querem o nosso melhor, né? E para elas essa é a melhor forma de viver. Então, essa é a reflexão de hoje. Eu espero que faça sentido para vocês. Eu tô muito monotemática, assim, nesse tema de se conhecer e não ficar tentando agradar todo mundo, porque é muito o que eu tô entendendo e vivendo agora, né? Esse é um tema muito forte que tá em mim agora. E eu espero que faça sentido para você também. Um beijo e até a próxima.